Você se esforçou, deu o seu melhor por anos até, e ainda assim parece pouco. Os resultados não vieram como você esperava e achava que merecia. E você até melhorou, mas ainda se sente medíocre, mesmo depois de tanto tempo e energia investidos. E então vem o pensamento: talvez isso não seja pra mim, eu nunca vou ser bom nisso. E é aí que a maioria das pessoas desiste. Mas deixa eu te contar uma coisa: sentir que sempre tenho que melhorar não é sinal de fracasso, é simplesmente parte do processo. A diferença entre quem melhora continuamente e quem fica pelo caminho está em duas coisas que eu vou te falar nesse vídeo que podem mudar o jogo. A primeira é foco e aprender com quem sabe mais do que você. A segunda é aceitar e escolher olhar a situação como um copo meio cheio. Eu postei meu primeiro vídeo aqui no canal em 2019, 6 anos atrás. Foram 175 vídeos publicados, mas além disso tiveram cursos gravados, diversas lives que eu fiz, diversos stories basicamente todos os dias e assim por diante. E nesse tempo, de 6 anos pra cá, eu melhorei muito, eu percebo isso desde o primeiro vídeo até 2024 mais ou menos. E esse é finalmente o primeiro vídeo aqui do canal. Só que eu também percebo que de 2024 para 2025, em um ano, a minha comunicação deu um salto. E a diferença nisso foi a intenção. Quando a gente faz algo, qualquer coisa, por muito tempo, é natural que a gente melhore. Você vai melhorar naturalmente, mesmo que não faça um esforço muito focado nisso. Então, os meus vídeos de 2024 são melhores do que 2019, simplesmente porque eu tava constantemente gravando vídeos. A minha desenvoltura com a câmera melhorou, a minha comunicação melhorou, a minha fala, a minha didática, tudo melhorou. E isso tudo foi acontecendo pelo simples fato de eu fazer, de eu estar ali em movimento. Só que isso tem um teto. Você atinge um platô. E esse é o nosso primeiro ponto aqui, que é o vai lá e faz. Com as coisas que você tem, as ferramentas que você tem, a habilidade que você tem agora. Não fica esperando a situação perfeita chegar, porque ela não chega. O vai lá e faz, ela te coloca em movimento, sabe? Você sai da inércia do estar parado, de não sei nada, não sei como faz isso, pra te colocar em movimento, porque é no movimento que a gente aprende as coisas, a gente melhora mesmo. Senão você vai simplesmente ficar esperando, parado. Então vai lá e faz, porque assim você vai entender como melhorar e você naturalmente vai melhorar ao longo do caminho. É como se você pegasse, por exemplo, uma habilidade de desenho. Se você começar a desenhar todos os dias, mesmo que você não pegue aulas para ver sobre desenho, você vai naturalmente desenvolver habilidades de desenho que vão naturalmente fazer com que os seus desenhos melhorem ao longo do tempo. Só que você também provavelmente vai chegar num platô ali, ou você vai ter uma curva de crescimento demorada, digamos assim. E isso porque, primeiro, a gente tem um conhecimento limitado, certo? Eu tô aqui fazendo, eu vou aprendendo ao longo do processo, no gravar vídeos. Eu me acostumo mais a falar com a câmera, né? Só que isso, eu tenho um conhecimento limitado sobre isso. Eu tenho outras coisas que eu poderia melhorar e que talvez eu não enxergue sozinha. O segundo ponto é que isso demora mais tempo do que se você simplesmente pegar o conhecimento de alguém que já fez isso e que pode mastigar, entre aspas, para você. Isso encurta o seu processo. Até porque, às vezes, nessa faseção toda, você vai entender que precisa melhorar em algum ponto, só que pelo conhecimento limitado que você tem, você não sabe como. Então tá, beleza, eu entendi que eu tenho que melhorar a forma como eu falo, mas como eu faço isso? Talvez você não tenha o conhecimento para isso e precise aprender com outra pessoa. Beleza, talvez você entenda isso na faseção, observando, testando, mas entende que isso vai mais tempo e energia. E a terceira coisa é que você pode cair num certo perigo de se acostumar a fazer de tal forma. Então, se eu gravo vídeos aqui, eu me acostumo a fazer isso de uma determinada forma. Se eu não buscar ativamente por melhorar o que eu faço, eu caio nesse platô porque, beleza, eu percebo que eu melhorei bastante, mas parece que você chega num nível em que já tá bom o suficiente. E talvez já esteja bom mesmo. Só que você começa a perceber, se você for investigar mais a fundo, que tem mais coisa a ser melhorada. E isso meio que aconteceu comigo também. Eu vejo que eu melhorei, mas eu me acostumei inclusive a falar. Se vocês voltarem a um ano e pouquinho atrás, vocês vão perceber a minha
forma de falar, a minha voz, o tom de voz mudou. E isso eu só consegui fazer porque eu encontrei pessoas falando sobre isso. E aí eu apliquei. E hoje eu consigo melhorar essa habilidade, entende? Um pouco mais. Só que mesmo assim, antes, pessoas que me conhecem, que me deram esse feedback, chegaram pra mim e falavam: cara, você fala muito bem com a câmera. Seus vídeos são muito bons. E se a gente se agarra a esses elogios, às vezes, além de você se acomodar porque já melhorou, você simplesmente cai nesse comodismo. Tá confortável fazer do jeito que você aprendeu a fazer. Então esse eu acho que é um ponto de atenção pro vai lá e faz. Que, de novo, eu gosto muito dessa filosofia, assim, de vai lá, começa, se coloca em movimento com as habilidades e as ferramentas que você tem hoje, porque esse é o primeiro passo, sabe? Sem isso é muito difícil que você melhore. Você precisa executar. Então esse é o primeiro passo, mas depois de um certo tempo executando, você também precisa se atentar para conseguir dar os próximos passos. E isso justamente nos leva ao ponto 2 aqui, que é a análise. Eu analisei muito pouco durante esses anos todos em que eu produzi o conteúdo. Eu fui lá e fiz, mas eu analisei muito pouco o que eu fazia, quais os resultados que eram melhores, quais eram piores. Especulei muito pouco o porquê desses resultados. Eu olhei muito pouco para o que outras pessoas estavam fazendo e o que estava dando certo, o que estava dando errado. Com quem eu poderia aprender mais também. Então, isso é algo que é assim, você tem que ir lá e fazer, mas também precisa analisar, porque aí você consegue encontrar pontos que talvez te façam ir para o próximo nível mais rápido. E num primeiro momento, se você está começando uma nova habilidade agora, talvez você não tenha dados para analisar. Ok, normal? Vai lá e faz para que você coloque em movimento, você faça e aí sim, com um pouco de tempo, você tenha dados para então analisar. O terceiro ponto que eu acredito que fez essa minha curva devagar aí é a constância. Em 6 anos, eu produzi 175 vídeos. Tem pessoas que fazem isso, sei lá, em 1 ano, em 2 anos. Então, eu poderia ter, nesse tempo, produzido muito mais. E com isso, eu teria melhorado muito mais. Mas eu também entendo que isso não era uma prioridade para mim durante esse tempo que passou. Então, eu conciliava o canal com outras coisas, outros conteúdos e produtos que eu fazia. E tiveram momentos em que eu consegui manter uma certa constância de um vídeo por semana aqui no canal. Depois eu ficava meses sem produzir. Depois eu voltava, mas ficava meio picotado e assim por diante. E além da questão da prioridade, eu acredito que tem uma questão de maturidade. Ouvi pessoas falando, olha, crie um sistema para você gravar vários vídeos juntos ao mesmo tempo, porque isso vai otimizar o seu processo como um todo. E mesmo ouvindo e sabendo na teoria isso, eu não conseguia aplicar. Depois de um tempo, eu consegui de fato executar isso e realmente melhorou muito a otimização mesmo do processo de produção dos vídeos e lá. Só que, entende, que na época que eu ouvi isso pela primeira vez, eu não tinha a maturidade de entender como aquilo funcionava e como executar de fato na minha rotina. E eu falei sobre isso, essa questão de maturidade, em outro vídeo aqui no canal, vou deixar no card pra vocês. E pra fechar essa primeira parte, é justamente aprender com quem sabe mais do que você. É aumentar o seu repertório, é estudar, é ir atrás e não só estudar, mas aplicar aquilo que você estuda. Foi isso que fez com que eu desse esse salto nos meus vídeos de 2024 para 2025. A minha comunicação melhorou muito de um ano para cá, porque eu olhei para essa habilidade que eu quis desenvolver. Então é uma questão de foco, mas também de busca por conhecimento. Porque, como eu disse, você vai melhorar se simplesmente fizer, mas quando você aprende com outra pessoa, você aumenta o seu conhecimento, a sua bagagem, o conhecimento sobre ferramentas que você pode utilizar e que pode melhorar o seu resultado, e com isso você facilita o seu processo, melhora a sua habilidade e encurta o tempo dos resultados. Inclusive, é isso que eu busco trazer para os meus alunos dentro do Construção Diária, que é o meu treinamento para buscar um equilíbrio dentro da sua rotina, fazendo não só o que você precisa fazer, mas também as coisas que você deseja fazer. Ter um tempo para si, um tempo de descanso de qualidade. Então, se esse é um assunto que te interessa, se você está procurando
buscando desenvolver melhores hábitos e uma rotina mais equilibrada, vou deixar o link aí na descrição para você. E isso tudo, o que eu falei para você até então, é exatamente o que eu vou fazer com o meu canal no YouTube agora. Eu estou num processo de um desafio pessoal, de criar um vídeo por semana pelos próximos 3 meses. Eu quero melhorar ainda mais a minha comunicação, a minha didática e até encontrar um formato que talvez se encaixe melhor para mim. Além disso, eu quero aplicar o que eu tenho estudado sobre a plataforma. E por fim, vou analisar esses dados então para saber aonde eu posso melhorar, o que vai dar certo, o que vai dar errado e assim por diante. Daqui 3 meses, se você estiver vendo isso no final de julho, agosto, setembro, final de setembro, comenta aí para eu lembrar de voltar nesse vídeo e trazer a minha análise sobre esse processo para vocês. Isso nos leva à segunda parte do vídeo, que é sobre aceitar que você sempre vai ter o que melhorar e olhar o copo meio cheio. Porque você pode pensar, pô, eu vou ter sempre algo pra melhorar? Pode olhar isso como uma coisa meio chata. E pode mesmo parecer meio desesperador. Pra mim foi meio assim. Só que o que funcionou foi simplesmente aceitar que sim, que vão ter coisas na sua vida que você vai ter sempre o que melhorar. Pra sempre. Tem coisas que, pra manter o resultado, você vai ter que, pro resto da vida, fazer, ter disciplina para fazer. Não é só chegar no resultado, você precisa manter eles. Lógico que numa questão de habilidade, às vezes você simplesmente conquista aquilo, incorpora e aquilo vira parte de quem você é. Então, sei lá, melhorei a minha comunicação e aquilo virou parte de mim, eu me comunico agora bem em todo e qualquer lugar e situação que eu esteja. Ótimo, né? Só que se você pensa até num quesito mais macro, de vida, de pessoa, tá, beleza. Conquistei a comunicação maravilhosa, incrível, dou aulas de comunicação de tão incrível que eu sou. Esse é o nível, né, de expert. Não que a gente precise chegar lá, mas mesmo que você melhore muito numa habilidade, sempre vão ter outras pra melhorar na vida. Só que além de simplesmente aceitar isso, que pra mim já dá um conforto, do tipo, é isso aí, aceita que dói menos, vai ter coisa que você vai ter que fazer pro resto da vida mesmo. Mas além disso, é olhar o copo meio cheio, é entender que você tem tempo para desenvolver as suas habilidades. Não precisa de tanta pressa, sabe? A gente quer um negócio, resultados muito rápidos hoje em dia. Eu quero melhorar a minha comunicação, que é uma habilidade que tem tantas coisas para você alinhar. As pessoas querem assim, ó, em um mês tá falando igual um palestrante. E é difícil que isso aconteça. Então é muito mais real que você pense, eu tenho tempo para executar isso. Pense em uma habilidade para desenvolver em 1 ano, sabe? E vai ser melhor que você pense em uma habilidade em 1 ano e daqui 1 ano esteja com ela realmente desenvolvida, do que tentar melhorar várias habilidades ao mesmo tempo, chegar daqui a 1 ano e tá com todas mais ou menos do mesmo jeito que você começou. E nesse exercício de escolher uma coisa, você vai descobrir que é difícil fazer isso. Porque, tá, eu quero melhorar minha comunicação, mas eu também quero me alimentar melhor, eu quero fazer exercício, eu quero... Sabe, tem um monte de hábitos e habilidades que a gente quer melhorar na vida. Então, como escolher uma coisa só? Qual é dessas habilidades todas que você quer desenvolver, ou desses hábitos que você quer desenvolver, qual deles vai fazer a maior diferença na sua vida daqui a 1 ano? Porque é bem possível que daqui a um tempo você chegue num nível de habilidade que você fala, tô satisfeito com isso. Talvez tenha um ajustezinho aqui, ali, não sei o quê, mas é uma questão de 80-20 também, sabe? Talvez não compense chegar no 100%, ficar trabalhando muito em 20%, que já não vai te trazer tanta diferença assim. Então, depois de um tempo, você fala, beleza, essa habilidade aqui eu já desenvolvi, já tô feliz com o meu desempenho nela, passar pra próxima, porque sempre vai ter coisa pra gente melhorar na vida. E isso é o olhar o copo meio cheio, no sentido de que você pode pensar, pô, que saco ter sempre coisa pra melhorar, né? Nunca vai estar bom. Mas você pode pensar, pô, que legal que sempre tem coisa pra gente melhorar. Porque a vida sem desafios é sem graça. Ela perde a graça mesmo, perde o propósito. Porque a gente tá aqui pra melhorar, sabe? Então, melhorou numa habilidade, passa pra próxima, porque sempre vai ter coisa pra melhorar, pra aprender, pra crescer, pra se desenvolver. A vida é muito chata sem esses desafios. É isso que eu queria passar pra vocês com esse meu exemplo do canal do YouTube, porque 6 anos depois,
ainda tem tanta coisa pra melhorar, sabe? E se eu tivesse, por exemplo, focado nisso antes, eu teria melhorado antes. Não era minha prioridade, eu entendo isso, mas é a questão da escolha, é a questão do foco, da prioridade. É difícil escolher, mas se você quer melhorar em algo, você precisa colocar isso como prioridade, como foco e ir atrás de novos conhecimentos, aplicar o que você aprende, porque isso te dá saltos de desenvolvimento. Se você for só melhorando com a sua prática, com a sua experiência, você vai melhorar naturalmente, mas isso vai te demandar muito mais tempo. E se você tá passando por algo parecido, do tipo, me dediquei pra caramba em alguma coisa por muito tempo e eu ainda me sinto mais ou menos nisso que eu faço, não veja isso como algo tão desanimador assim. Olha pelo lado positivo, de que agora você consegue enxergar melhor aonde você precisa focar e quais peças precisa ajustar. Deve estar pegando o meio, né, no fundo. Ai, filho! Entra. Fica bem quietinho.